Olá! Nosso assunto hoje é sobre as eleições 2022 e o voto jovem no Brasil. Estamos aqui com o cientista político André Rosa. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, contribuindo com a formação acadêmica desses nobres jornalistas que têm muito a oferecer à nossa democracia. E é isso aí. Então, eu vou começar fazendo a primeira pergunta. A que o senhor atribui o maior interesse dos jovens em tirar o título neste ano, né? As campanhas de artistas ajudaram? Não necessariamente a campanha do artista ou várias campanhas que foram direcionadas a esse segmento, porque na verdade essas campanhas sempre ocorreram. Na realidade, é um conjunto de fatores. Uma campanha publicitária, uma campanha de marketing, ela é só a ponta do iceberg de algo muito mais profundo, que são prioritariamente, os veículos de notícia têm direcionado um conteúdo muito mais voltado ao jovem, e o jovem tem se interessado muito pela política, muito em decorrência das diversas crises que foram acontecendo na América Latina como um todo. Então, se nós pegarmos aí pandemia, se nós pegarmos alguns escândalos de corrupção que ocorreram nos últimos anos, então esse eleitor jovem, ele começa a se interessar mais pela política, não necessariamente porque a política ela é bonita, porque a política ela é interessante, mas porque, de fato, existe um quadro grave no Brasil hoje, que passa muito pela questão ética da classe política, e que isso tem impactado diversas discussões no meio acadêmico. Então, tem um viés que é relacionado às crises, tem outro viés que é o aumento dessa discussão nos espaços acadêmicos, que reverbera no eleitor, buscar o título de eleitor, né? Então isso se soma a essas campanhas. A segunda pergunta: o ambiente polarizado ou mais hostil pode afugentar os mais jovens? Não, pelo contrário, o ambiente polarizado é até engraçado quando a gente fala em polarização, porque polarização existe em todas as eleições, em todas as democracias. É difícil você ter 3, 4, 5 candidatos num pé de igualdade numa eleição, isso é muito difícil. E no Brasil tem um dado interessante, do Datafolha de 2018, que 50% da população brasileira, Ana, se declara conservadora. Logo, a gente tem os outros 50 que vão se enquadrar talvez num centro, talvez num campo progressista. Então é natural que nós tenhamos dois candidatos hoje, que estão nas primeiras posições, o Lula no campo progressista e o Bolsonaro no campo da centro-direita, porque a população é dividida ideologicamente. André, o que é essa polarização? Bom, polarização é algo que inventaram para dizer que existem dois candidatos que são favoritos e que os demais candidatos são coadjuvantes. Basicamente é isso, é um termo que inventaram, mas na realidade o termo polarização é muito mal empregado em todas as democracias, mas principalmente no Brasil, que existe um problema de polarização. Por que existe esse argumento da polarização? Na verdade, é um argumento de candidatos que estão na margem das pesquisas que disseminam essa questão de polarização para dizer que não, que aqueles candidatos que estão em primeiro, que é uma própria vontade popular. Ora, se estão polarizados, é porque existe uma vontade popular em cima disso. Então isso é democrático, é a liberdade de escolha do indivíduo. Então o termo polarização ele é muito ventilado para tentar desconstruir a imagem desses candidatos que estão ali no topo das pesquisas. Para você que acabou de chegar, nós estamos fazendo aqui uma entrevista com o nosso cientista político André Rosa para falar sobre as eleições 2022 e a importância do voto jovem no Brasil. E André, me fala, espera-se um maior investimento dos candidatos nas redes sociais para falar com esse público jovem? As eleições de 2022 já não é novidade para nenhum candidato que eles precisam estar nas redes sociais. Então, obviamente que esse movimento já tem sido feito. O André Janones é um candidato, pré-candidato à presidência da República, que tem um alcance muito grande de seguidores. Sim. Então, obviamente que é muito mais fácil um jovem de 17, 16 anos conseguir visualizar as propostas no Instagram do que 8 horas da noite no horário eleitoral. Sim. Esse ano o país ganhou mais de 2 milhões de votos aí de eleitores jovens, né? Que retiraram seu título de eleitor agora. E qual é a importância disso e quais são os impactos disso para a política brasileira? Em termos de captura de votos, dá mais ou menos 2%. Se a gente partir do pressuposto que as eleições de 2014 foi por um pouco mais de 1%, a distância entre a Dilma e o Aécio Neves no segundo turno, pode decidir uma eleição. Agora, qual o impacto maior? Porque a partir do momento que você tem um crescimento exponencial desses eleitores jovens, esses candidatos eles vão precisar direcionar uma agenda política para capturar esses votos. Então, você acaba impactando
na formação, no planejamento da agenda política do plano de governo. Vimos uma diferença nas últimas pesquisas em que os rapazes dão uma votação maior para o atual presidente, enquanto as mulheres estão mais com o candidato do PT, o Lula. A que o senhor atribui isso? Bom, na realidade, o eleitor do Bolsonaro em 2018, a maior parte dos eleitores jovens eram do Bolsonaro em 2018. Agora a gente tem a maior parte do eleitor masculino votando no Bolsonaro em detrimento do feminino. Então, é direcionamento da comunicação política. Talvez a mulher jovem não se enquadre tanto num discurso conservador. Num discurso conservador, na questão da família tradicional. Enfim, o Bolsonaro ele tem uma linha narrativa voltada para uma questão mais conservadora, mais religiosa, mais tradicional. Talvez essa mulher, ela não queira mais estar enquadrada nesse tradicionalismo, talvez ela queira ter queira se alinhar a um discurso de mais liberdade. Sim. Então, quando eu falo liberdade de escolha sexual, de escolha profissional, de querer ou não ter uma família, enfim, eu acho justamente por isso que talvez o voto feminino, da jovem mulher, seja mais direcionado ao candidato do PT. Entendi. E agora, para finalizar, o que você pode dizer para os nossos telespectadores jovens que estão nos assistindo, né, aí que vão votar agora? Bom, primeiramente, tentar direcionar a agenda desses candidatos, visualizar qual é a agenda desses candidatos com aquilo que vocês acreditam, com aquilo que vocês foram formados ao longo da vida de vocês. Então, somar os valores intrínsecos ao que vocês são, ao que vocês representam, identificar qual a agenda de cada candidato mais se aproxima daquilo que você acredita, porque também não vale a pena votar num candidato que não tem nada a ver com as suas escolhas, com as suas convicções. Então, é muito importante entender, primeiramente, quem você é no mundo, quem vocês são no mundo, e a partir disso, qual candidato mais se adequa à sua realidade. É isso, essa foi a nossa entrevista com o nosso cientista político. Obrigada, André. Obrigada a você que nos assistiu até aqui e até a próxima.